Olá pessoal, essa é a aula onde eu abordo as principais funções assintóticas. As funções então que você tem que ter na mente na hora de fazer a análise de algoritmo são essas 7 aqui, são as principais que você precisa saber. Eu coloquei essa lista numa ordem crescente da esquerda para a direita. Isso quer dizer que quanto mais à esquerda a complexidade do seu algoritmo se encaixar, melhor é o seu algoritmo. Eu vou focar aqui durante essa aula, eu vou falar sempre em tempo de execução do seu algoritmo, que costuma ser a análise que é pedida durante a entrevista. Mas isso também vale para uma análise para memória. Então, a gente vai tentar, durante a resolução dos exercícios, encaixar os nossos algoritmos em termos de tempo de execução e de memória. Aqui eu vou falar só em tempo de execução, mas porque a gente só está analisando a natureza dessas funções. Para você entender o quão uma função é melhor que a outra, o legal é plotar essas funções aqui em um gráfico. Aqui no eixo X, nós temos justamente o N. Eu variei o N aí de 0 até 10.000 para a gente ter uma ideia dessas funções. Nesse gráfico, com esse zoom out muito grande, vendo de um ponto de vista bem longe dessas funções, nós temos aqui uma dispersão, conjuntos de funções aqui que aparentemente se encontram com um comportamento mais parecido. Aqui embaixo estão as funções constante e logarítmica. Aqui no meio estão as funções linear e sublinear. E as piores funções se encontram aqui, sobrando a função quadrática, cúbica e exponencial. Nesse nível de zoom, praticamente não dá para diferenciar a função constante da logarítmica e a função linear da sublinear. Vamos dar uma olhada, então, nas características dessas funções aqui. Eu vou dar um zoom para a gente ter uma ideia aqui do que acontece para n grande, para a função constante e logarítmica. Olha aqui, ó. Agora começa a dar para diferenciar, só quando eu vou dando um zoom aqui nas funções constante e logarítmica. A função constante, obviamente, é a melhor que tem. Se você tiver um algoritmo em tempo constante, ele é muito bom, porque ele independe do tamanho da sua entrada. Ele vai ser sempre constante, nesse caso aqui eu coloquei sempre com valor igual a 1. Depois da função constante, a melhor que tem, com menor crescimento, é a função logarítmica. Tanto é que veja que mesmo para quase 10.000 pontos que nós temos aqui nesse gráfico, a diferença entre a função logarítmica e a função constante é muito pequena. Isso porque o tempo de execução do seu programa vai ser incrementado de uma constante apenas toda vez que você dobrar o valor do tamanho da sua entrada, toda vez que você dobrar o valor de n. Ou seja, se aqui eu coloquei o logaritmo de 2, então no início ela evolui bem, porque dobrar aqui, nesse início aqui, olha, vou dar um zoom aqui no início. Então, veja que a função logaritmo ela cresce bastante no início, o que faz sentido, né? Porque para dobrar o 1, você já tem o 2 que está aqui perto. Para dobrar o 2, você tem o 4 que ainda está aqui perto. 8, 16, 32. Mas quando você vai dobrando e vai chegando em valores maiores, como, por exemplo, 2 elevado à décima, 1024, para dobrar já vai estar bem mais longe. Você, para o 11, já vai estar em 2048. Então, esse é um algoritmo ainda muito bom.
Outros dois algoritmos que estão juntos são os algoritmos linear e sublinear. Vamos dar um zoom aqui, ó. Então, veja aqui que a função linear já não é tão boa quanto constante e a logarítmica. Ela é proporcional ao tamanho da sua entrada. E aqui em cima, nós temos a função sublinear. Relembrando, a sublinear é também chamada de n log n, onde você vai multiplicar n por log de n. Então veja que de maneira parecida da comparação da função constante com a logarítmica, quando eu multiplico a função linear por log de n, que vai dar a n log de n, a função sublinear não difere tanto assim da linear. Então por isso que ela tem esse nome chamado sublinear. Então o que dá para perceber nesse caso, observando esse comportamento aqui das funções, é que multiplicar uma função por log de n é muito melhor do que multiplicar uma função por n. Então nós temos aqui embaixo, multiplicando a constante 1, a função constante por log de n, eu fiquei com a função logarítmica, que é muito parecido com a constante. Já quando eu multiplico a função constante por n, tendo assim a função linear, veja que a diferença é muito maior, muito mais gritante do que multiplicar por log de n. E assim vale também ali analisando a sublinear. Quando eu multipliquei n por log de n, as funções não diferiram tanto. Mas quando você multiplica a função linear por n, dando a função quadrática que está aqui na esquerda, veja que a diferença é bem gritante. Então toda vez que você multiplica por log de n, não é tão ruim. Por último, nós temos essas funções aqui que de certa forma degradaram, e esse é o comportamento dessas funções exponenciais, polinomiais. Então vejam que elas já crescem abruptamente com pequenos valores. Veja que inicialmente a função cúbica, para valores pequenos, ela ainda é pior do que a exponencial. Mas isso não interessa tanto, porque quando você está fazendo a avaliação assintótica, o que importa é a evolução para valores grandes. Então veja que nós temos aqui a função quadrática, a função cúbica sendo melhor do que a função exponencial, e a função exponencial que degenera muito rápido. Algoritmos com complexidade exponencial são algoritmos que já ficam intratáveis para pequenos valores de n. Por isso, quando você tem esse tipo de algoritmo, é muito complicado. Então, o ideal é sempre você tentar produzir algoritmos que tenham a complexidade cada vez menor de acordo com n. O que faz muito sentido para essas empresas grandes, porque elas, por exemplo, recebem muitas requisições pela internet. Então, quanto mais eficiente forem os seus algoritmos, mais os servidores dela conseguem tratar um número maior de requisições. Então, gente, assim, sem formalismo matemático, essas são as 7 funções que você precisa ter na mente. Então, até a próxima aula.